foragidos. A quantidade de foragidos no Brasil se conta na casa das dezenas ou centenas de milhares. Né? As pessoas brincam, não, mas aí tem um mandado de prisão do Lampião que não foi cumprido ainda. Não. Tem, na verdade, nós temos, vejam só, nós temos um sistema prisional superlotado e nós temos milhares e milhares de mandados de prisão não cumpridos. Por quê? Porque o cara está foragido. E nós não temos no Brasil um sistema em que, se eu saio daqui do Rio de Janeiro e vou me esconder lá na Paraíba, por exemplo, acabou, vou levar minha vida lá tranquilamente. Dificilmente, a não ser que ocorra, como por exemplo naquele caso em São Paulo, que a menina foi morta numa ação pelo namorado, numa ação da polícia, em que o pai da menina era da gangue fardada, um grupo de extermínio de Alagoas, que se não tivesse aparecido na imprensa, se não tivesse reconhecido, olha, aquele cara ali é da PM de Alagoas, ele estava vivendo lá em São Paulo, até morrer de causas naturais. Então, a questão da impunidade no Brasil, ela é muito complexa, né? E a gente tem em todas as pontas problemas. Por quê? Porque, na verdade, a gente fala em sistema de justiça e segurança, mas nós não temos um sistema de justiça e segurança. Cada um faz o seu papel, são caixinhas separadas. No final do ano, a Polícia Civil vai dizer que fez tantas investigações, a PM vai dizer que prendeu tantas pessoas, o Ministério Público vai dizer que fez tantas denúncias, o Judiciário que condenou tantas pessoas, o sistema de presídio que recebeu tantos novos hóspedes, e, na verdade, o crime continua aumentando. Porque o sistema penitenciário que deveria ser o final, está lá dentro o PCC, o Comando Vermelho, a ADA, né? Então, chega num ponto também que, além da impunidade, dentro do sistema penal, continua-se a prática dos crimes a partir de dentro do sistema penitenciário. Pois não. O TSE liberou agora o voto de presos. Presos provisórios. Votos provisórios. Qual é o risco O TSE liberou recentemente o voto para presos provisórios. Isso. Não corre o risco do PCC, por exemplo, fazer pressão e eleger quem ele quiser lá dentro? Já Até elege. um Já elege, deputado já elege. do PCC. Não, mas eleger mais. Uhum. Então, vemos. O que é que nós temos hoje no Brasil, da parte do Poder Executivo Federal? Nós temos um sistema de proteção que envolve 3 programas. O Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, que é o mais antigo, é a Lei 9.807 de 99, que criou os programas de proteção. Esse programa funciona hoje em 19 estados. Na Bahia tem, no Rio de Janeiro tem. E o principal destinatário desse programa é o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal e o programa ajuda tanto a polícia quanto o Ministério Público protegendo aquela pessoa que quer colaborar com a justiça. Então, fornece uma prova robusta aonde não existem provas técnicas. Caso do seu pai. Você vê o caso de, no meio da rua, não houve perícia do local de crime, não houve teste balístico de arma. Então, se você não tiver isso, se você não tiver bom ouvir isso. Se você não tiver alguém que proteja essas testemunhas, impunidade garantida já de saída. Segundo ponto, a doutora Janice citou, nós temos no Brasil a questão da delação premiada. Né? Na Lei 9.807, ela fala disso com redução de pena, em caso de você ser primário, até mesmo perdão da pena. Então, recentemente, já estudando para isso aqui, na Itália, é o principal instrumento hoje de combate à máfia, é a utilização da delação premiada. Muita gente questiona moralmente, mas do ponto de vista pragmático, sem não pegar a pessoa de dentro do grupo, você dificilmente chegará aos mandantes. O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, e aí eu queria dizer que, na minha opinião, os crimes contra jornalistas no exercício da sua profissão, buscando calar o exercício do direito de expressão, o direito à comunicação, são crimes de interesse de toda a sociedade, e nesse sentido, eu acho que é um crime que pode ser classificado como um crime contra um defensor dos direitos humanos. No Brasil, nós temos o decreto 6044 de 2007, que criou a Política Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, e já é a minha primeira sugestão, acho que a CIP, a Unidade de Resposta Rápida,
devem fazer um contato com a coordenação do programa de proteção aos defensores quando houver casos de ameaças contra jornalistas, porque a gente tem condição, inclusive, de usar o que a doutora Janice colocou, a Lei 10.446 de 2002, que é que permite a federalização das investigações pela Polícia Federal, em casos de violação aos direitos humanos, em que o Brasil seja signatário de algum tratado específico sobre aquilo. Então, essa possibilidade do programa solicitar a federalização das investigações, ela já existe hoje. É diferente do segundo ponto que aqui na mesa está sendo um consenso, que é a federalização do processo de crimes contra os direitos humanos. E aí eu realmente tenho eu sou fã, torcedor, estou lutando há 2 anos para que ocorra isso. No caso específico de um advogado que foi assassinado em Pernambuco e que está no STJ para ser decidido se o caso será federalizado ou não. Essa federalização, que tecnicamente chama incidente de deslocamento de competência, ele nunca foi aplicado no Brasil. Ele está na Constituição desde 2005, foi na reforma da emenda 45, começou em 2005, se não me engano. Teve um pedido, no caso da irmã Dorothy, que não aconteceu, e tem esse agora, do Manuel Matos, não é meu parente, tramitando no STJ. O caso do Manuel, se não for federalizado, podemos dar como letra morta. O caso dele estava na OEA, a OEA determinou medidas acautelatórias por parte do Brasil, então ele tinha escolta. A Polícia Federal retirou a escolta unilateralmente, mesmo durante a vigência das medidas protetivas, e ele foi assassinado. Então, se o caso do Manuel não for federalizado, do processo e o julgamento, eu dou por encerrado esse instituto, porque não haverá outro caso tão completo como esse. Os governadores da Paraíba e de Pernambuco já se declararam favoráveis à federalização. Os procuradores-gerais de justiça dos 2 estados se declararam favoráveis à investigação, porque o crime, ele denunciava, ficava na fronteira dos 2 estados. Era uma cidade que matava em Pernambuco, jogava na Paraíba, matava na Paraíba, jogava em Pernambuco, e a impunidade, mais de 200 homicídios impunes. Então, toda uma articulação foi feita para que as autoridades locais entendessem que não estava havendo nenhuma acusação, nenhum desprestígio da polícia, do Ministério Público ou do Judiciário Estadual, mas por tratar de um crime transfronteiriço, ele deveria ser federalizado. Nós tivemos pedidos de federalização pela OAB Federal, pelo Ministério da Justiça, pela sociedade civil e acho que basicamente esses 3. Então, estamos aguardando, já está tramitando no STJ há mais de 1 ano o pedido de federalização, que ainda está aguardando que a ministra relatora se posicione para que ele seja votado, né? Então, no sistema de proteção, no caso de defensores, eu já sugiro isso, já pego um atalho para dizer que determinados processos contra jornalistas podem também ser encaminhados ao programa se eles se caracterizarem uma tentativa de criminalização da atividade jornalística para impedir, através de ações indenizatórias ou de denúncias criminais, que aquele jornal ou aquele jornalista continuem atuando, né? Bem, por último, na questão internacional, a Secretaria de Direitos Humanos ela atua através de sua assessoria internacional, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e algumas vezes com a AGU, na defesa da União perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na comissão, quando o caso é levado, ela é a primeira instância, digamos assim. É lá que é possível fazer o acordo, como aconteceu com o pai do Marcelo, né? Isso. Então, há uma tentativa em que o Estado reconheça a culpa, assuma algumas responsabilidades. Qual é o problema? A União muitas vezes precisa que o Estado membro cumpra com aquela sentença. Então, no caso da Bahia, o Marcelo falou, houve a mudança do governador e foi possível a negociação. Em vários estados, só para dar um exemplo, recentemente o Brasil foi condenado 2 vezes por casos que aconteceram no Paraná. Não foi na gestão do atual governador, mas o estado do Paraná não quis fazer nenhum tipo de acordo ou cooperar
com a instância internacional. Então a União foi condenada, o Brasil foi condenado no esfera internacional, o que é muito ruim para quem quer ter assento permanente no Conselho de Direitos Humanos da ONU, quer ter um protagonismo internacional. Ser condenado por violação de direitos humanos não ajuda. Então, esse é um problema que eu acho que realmente uma reforma legislativa, atribuindo maiores responsabilidades aos estados, pode ajudar. E o que é importante, desde 98, ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então o Brasil foi condenado na Corte. Se na comissão não há acordo, não há uma solução amistosa, o caso sobe para a Corte. E aí o Brasil pode ser condenado. No caso do pai do Marcel, o Brasil fez o acordo e não subiu para a Corte. Os casos que eu citei, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana. Olha, nós podemos ter desde mudanças legislativas, podemos ter indenizações e reabertura de caso. Muitas vezes a gente chega lá junto com os peticionários e apresentamos, dizendo, olha, conseguimos, o Ministério Público de tal estado reabriu a investigação. Então, é uma arma importante a utilização dos sistemas internacionais. Nesse sentido, eu volto a dizer, até porque a entidade que eu trabalhava peticiona internacionalmente, então eu já estou dos dois lados do balcão, eu sei que é importante essa questão da pressão internacional, mas principalmente a partir do momento em que o Brasil aceitou a jurisdição da Corte, nós passamos a ter consequências concretas. Por exemplo, a mudança da imunidade parlamentar, só para concluir, ela deveu-se a um caso no Brasil que foi levado para a esfera internacional e mudou. Antigamente, você tinha a Câmara ou o Senado tinha que autorizar o processo contra o deputado por prática de crime comum. Estupro, homicídio, o que for. Agora a legislação mudou. A Câmara tem que votar para impedir que o parlamentar seja processado, o que já complica muito, né? Então já diminui muito a possibilidade de impunidade em crimes nesse sentido. Então, gente, os sistemas, eles existem, estão funcionando. A Secretaria de Direitos Humanos, ao longo desse período, tem se colocado como um parceiro, tanto dos movimentos sociais quanto do Ministério Público, e colocar para vocês, aqui no Rio, nós estamos implantando o Programa de Proteção a Defensores, já um convênio feito com o governo do Estado, recursos repassados, tivemos uma reunião com a sociedade civil e com o governo semana retrasada, os movimentos sociais solicitaram que fosse feito um apoio junto com o Ministério Público ou com a Defensoria Pública do Estado para que o programa iniciasse o funcionamento. A gente está nessas tratativas, mas o programa de defensores está funcionando em 6 estados hoje, né? Pará, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia e em implantação aqui no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Então, eu sei que a gente ouve as falas e a gente fica meio desanimado, meio depressivo, mas a gente tem que se animar e ver que existem realmente essas alternativas e que o fato agora, como que aconteceu com a irmã Dorothy, nos inspira a continuar essa luta. A federalização do caso Manuel Matos pode abrir um novo patamar na história da luta contra a impunidade no Brasil, porque eu acho, como nós concordamos aqui na mesa com a federalização, que ela tinha que ser corriqueira. Enquanto fica esse tabu de, não vou federalizar porque o Ministério Público Estadual perde força, perde poder. O Ministério Público quer ter poder de investigar e os delegados não querem. Então, enquanto fica com essa briga, só quem lucra é o crime. Só quem festeja é a impunidade. Então, a gente deve, então, unir forças, executivo, através da federalização das investigações pela Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, e trabalhar de uma forma que a execução da pena, seja ela com progressão ou sem progressão, eu acho que o principal problema está na presença do crime dentro do sistema, controlando ações, como fizeram em São Paulo, que pararam a cidade de 12 milhões de habitantes de dentro do sistema penitenciário. Então, coisas desse tipo é que a gente tem que ter a atuação para que realmente a velha máxima de que o crime não compensa funcione. Obrigado, gente.